não é o MP que comanda o inquérito, né? Na verdade, quem comanda o inquérito é o inquérito policial. Não é um processo, não existe uma relação jurídica. É um procedimento, é uma sequência de atos cronologicamente dispostos e que estão a cargo da administração. Por isso, é um procedimento administrativo, ou seja, está a cargo da administração pública. Isso é o que reza o artigo 144 da Constituição Federal, ao trazer lá os órgãos de segurança pública, diz que cabe à polícia judiciária, né, a denominada polícia civil, a apuração de infrações penais, né? Então, cabe um inquérito ao delegado de polícia, claro, com exceção da Polícia Federal, que aí seria o delegado federal para assuntos federais, seria o delegado federal, né? Então, um procedimento que está a cargo da administração pública, mais precisamente a autoridade policial, que é o delegado, que vai presidir esse inquérito policial. Interessante, porque não há uma sequência de atos no inquérito policial pré-determinada. Né? Na verdade, o artigo 6º do CPP, ele traz ali diretrizes, aquilo que o delegado de polícia presidindo o inquérito policial pode tomar como providências. São diversas as providências, mas não há uma sequência. Porém, quem determina que diligência será feita, realizada, que tipo de prova será buscada, é exatamente a autoridade policial, aquela que está encarregada, né, de cuidar ali do inquérito policial. Perfeito? Muito bem. Aí se questiona o Ministério Público, né? O MP, porque por muito tempo o Ministério Público, inclusive brigou bastante por isso, para comandar o inquérito policial. Há um motivo, né? Em muitos e muitos países, principalmente países ocidentais da Europa, nós temos ali a característica do Ministério Público à frente da polícia e à frente das investigações, uma certa simbiose que existe. Mas no Brasil não há essa separação. Então, ao Ministério Público não cabe investigar, né? Embora o Ministério Público participe ativamente da fase de inquérito, segundo a Constituição Federal, também a Constituição, dentre as atribuições do Ministério Público, e são muitas, cabe ao Ministério Público fazer o controle externo da polícia. Por isso que cabe, então, ao Ministério Público fazer o controle externo da polícia, segundo a Constituição Federal, né? Então, isso significa que todas as providências que o delegado de polícia tomar no inquérito, ele submeterá ao Ministério Público. Não significa que o Ministério Público é que comanda, mas tudo vai passando pelo crivo do MP. E o MP, evidentemente, vai ter uma participação bastante grande, porque, afinal de contas, o Ministério Público é o titular da ação penal, ele que vai decidir mais à frente se entrará ou não entrará com a ação penal, né? Então, nesse sentido, em algum momento, o promotor de justiça poderá fazer algum tipo de consideração, alguma requisição, no sentido de alguma diligência que possa ser feita e que seja de interesse do Ministério Público, isso pode acontecer, né? Então, o MP, através desse controle externo, que vai tudo passando pelo seu crivo, ele também vai interagir bastante. Mas, lembre-se, isso é muito importante, não é o MP que comanda o inquérito, né? Na verdade, quem comanda o inquérito é o delegado de polícia, tá certo? E o advogado, né? E o advogado ali, ele participa do inquérito? Na verdade é que sim, ele participa, pode participar. Mas
a participação do advogado na fase de inquérito, e aqui eu ressalto que pode ser tanto o advogado do investigado como o advogado da vítima, mas, enfim, a participação do advogado, ela acaba sendo bastante passiva, no sentido de que, como não há um contraditório, salvo uma exceção que nós já vamos falar, mas num primeiro momento não há um contraditório na fase de inquérito, então o delegado ou o advogado ele vai poder participar, sabendo o que está acontecendo no inquérito, acompanhando o seu cliente, mas ele não poderá assim, interferir no inquérito, né? Ele até pode requerer algum tipo de diligência, etc., mas o delegado, que é o titular ali do inquérito policial, ele não é obrigado a atender nenhum tipo de anseio ali, nenhum tipo de expectativa por parte do advogado, porque, afinal de contas, o inquérito é basicamente unilateral. Né? Quem decide o que pode ser feito ou não no inquérito policial é sempre o delegado. Compreendido? Por isso, um procedimento administrativo.